Muitíssimo bem-vindos ao 15º episódio do Loose and Steve Podcast Show. E antes de mais, nós temos aqui, vocês não sabem, mas aliás, vocês todos sabem, mal era se não soubessem, temos aqui um vencedor da XL Gars 2024. Diogo, antes de mais, muitíssimos parabéns pela vitória. E conta-nos como é que foi a tua experiência este ano, porque pareceu-me durinho. Estive lá por acaso a ajudar na organização. E se este aqui não foi uma das, ou se não a mais difícil dos últimos 10 anos, não sei, não sei qual é que está ali a ganhar esta. Sim, eu acho que esta edição do Extreme Lagares foi a mais difícil, tanto pela meteorologia, como pelas horas em cima da moto, como pelos dias de corrida. Nos outros anos também tinha vários dias. O ano em que eu acho que teve mais dias de corrida no monte em específico foi não sei especificar o ano, mas arrancámos ali de Gondomar, íamos até Valongo, depois tinha neutralizações e que era um bocado a ideia da prova para este ano, só que depois houve aquele problema com as Serras do Porto e não se conseguiu passar aí. Mas foram dias longos, todos os dias foram longos, mesmo o domingo, que foram 3 horas e pouco, mas 4 voltas ao mesmo percurso, o que tornou a coisa muito intensa. E a verdade é que não estiveram cá os nomes de outro ano, mas eu tinha uma vingança contra o Moretti, não é? Que ano passado acabei por ficar atrás dele porque caí numa trialeira e furei o tubo do travão da frente e tive que o trocar. Então perdi um bocado a hipótese de fazer segundo porque o Mário estava um bocado à nossa frente. Não muito, principalmente na primeira volta não estava muito, mas, mas pronto, perdi o segundo lugar aí. E este ano consegui vingar-me. A prova começou na sexta-feira com um percurso um pouquinho mais rápido. E este ano tivemos a introdução do GPS, que eu acho que foi bem feito, mas ouvi pessoal a dizer que não devia ter fitas, outros que devia ter mais fitas. Eu sou da opinião que até se calhar devia ter um bocadinho mais de fitas, porque andávamos em muita parte de Cardeu, então o caminho não estava bem traçado. Então tinha uma parte ali mais ou menos a meio, numa parte de granito, numas pedras grandes, que aí era mesmo difícil perceber o trilho. A maior parte das vezes fui tipo a navegar pelo risco e não por onde estava o trilho, subia umas pedras, depois descia do outro lado, que de certeza que não era ali o caminho, mas também não consegui descobrir um melhor. E aí facilmente dava para cortar algumas coisas, porque nunca sabes onde é que estão os checkpoints, não é? Mas aí dava para. Tinha algumas partes, passar por trás de pedras e assim, que dava para fazer um bocado de direito, mas eu provavelmente fiz algumas, mas sem querer, porque não estava mesmo a perceber o caminho. E depois também eu tinha ouvido, ou tinha falado com o Paulo, e ele tinha-me dito que em princípio ia pôr fita diferente para o primeiro e para o segundo dia. E o que acabou por não acontecer, mas eu não sabia disso, então mal arranquei, passei o primeiro checkpoint e perdi-me logo, porque comecei a seguir fitas azuis e pronto, eu sabia que a corrida ia ser um ritmo alto, então realmente devia ter olhado para o GPS, mas quando estás a seguir fitas, estás a ver fitas, assumes que, Claro, principalmente eu achando que as fitas iam ser de cores diferentes, assumi a 100% que estava certo, só quando eu comecei, quando praticamente cheguei à meta, ou seja, ao sítio de onde tinha arrancado, é que eu olhei, tipo, ui, há aqui qualquer coisa que não está bem. Olhei para o GPS e vi, realmente não estou no sítio certo. Então comecei a vir para trás e isso foi basicamente aos 12 minutos, então pensei logo, estraguei o meu lagaço aos 12 minutos de prova. Depois, entretanto, apanhei o Diego, que também vinha comigo, demos a volta, apanhamos mais 2 pilotos que vinham, e a minha sorte é que o Moretti também fez mais ou menos a mesma coisa. Então, tipo, viu no topo do monte, juntamos-nos os três, e pronto, tentamos encontrar o GPS, e foi a partir daí, então a partir daí vi que realmente ainda tinha hipótese, porque apesar dele arrancar 1 minuto atrás de mim, mas ainda tinha hipótese de fazer alguma coisa. Fomos sempre muito juntos, passa um, passa outro, passa um, passa outro, até à rampa final do ano passado, ali na Boneca, e foi aí que consegui ganhar bastante distância. Estava muito difícil porque tinha parado de chover e só estava ali a parte de lama, e nós arrancamos no fim, apesar de ser uma traileira só para os prós, tínhamos alguns prós à nossa frente, e consegui tirar bastante tempo, acho que por volta dos 8 minutos. E pronto, depois ataquei um bocadinho nas partes rápidas, e assim era sempre uma coisa difícil de gerir, uma prova difícil de gerir, principalmente com a navegação, porque atacas, vais de gás e... De repente já apanhaste numa direita que não estavas a Sim, contar. uma direita que não estavas a contar, e principalmente olhar para o GPS ali naquele piso de lagares é difícil, porque mal olhas para o GPS tiras os olhos da frente e apanhas uma pedra, um daqueles caminhos mais esquisitos que te manda a moto completamente torta.
E pronto, consegui ganhar algum tempo no primeiro dia. Depois, o Super Enduro foi a parte que eu achei que foi não mais mal conseguida, mas se eu tivesse que apontar um defeito foi isso, porque também o tempo não ajudou, não é? E o formato de prova não era muito emocionante para o público, o sistema de cronometragem eles tinham pensado de uma maneira e depois já não dava para alterar, então ficou ali um bocado morto. E a verdade é que estamos a comparar 3 minutos com 4 horas que demoramos no primeiro dia só, Sim, então sim, esses 3 sim, sim. minutos... Então, Não era propriamente motivador para os pilotos. E aí percebi que, pronto, ainda para mais, estava com algumas dificuldades com a luz, não tinha a luz bem apontada da moto e todos Sim, os ele é problemas. ganda cego. Sim, de noite esquece. é para esquecer. E até por isso é que, por um lado até foi bom, porque no dia a seguir percebi que tinha que levar muito mais luz e pus tipo 5 ou 6 luzes na minha moto e foi que provavelmente ganhei a prova. Depois, no sábado tivemos realmente o dia difícil de Lagares, em que fizemos as estrelas difíceis e principalmente os prós arrancaram sempre atrás e chegamos ao Eucalipto e estavam tipo 40 motas lá. Sim, Então estava foi... escandaloso. Eu fui muito ajudado, o Moretti também, por isso não me sinto muito mal em relação a isso, porque... mas a verdade é que também não havia outra maneira de passar ali, quer dizer, havia ficar na fila e ir subindo, Sim, mas... sim. hum, Não, mas para serem competitivos ou para sim, estarem sim, sim, na aí... corrida, a fazer uma Exatamente. corrida e não propriamente à espera Yeah. que as pessoas saíssem da frente, e pô, tinha que ser dessa maneira. E pronto, então a corrida parou aí um bocado entre nós dois. Não que eu tivesse ajudado ele a mim, fomos ajudados por outros. Os espanhóis basicamente ajudavam a Ajudaram o ele, os Moretti. portugueses ajudavam a mim. Até porque estava em proporção, até acho que havia mais espanhóis que portugueses em competição. E pronto, continuamos aí, voltamos a reagrupar a seguir a isso no Ribeiro Amarelo. E ele também tinha noção que eu conhecia melhor a Jonas e principalmente quando tinha muita água, ele não que esperasse por mim, mas tentava ir atrás de mim para ver o que é que eu fazia. E nos caminhos rápidos, eu como sabia que já tinha 10 minutos do dia anterior, também eu deixava ir à frente, porque assim, se ele se perdesse, Tu ganhavas tempo. ou ganhava tempo ou também me perdia com ele, por isso Sim, aí sim, sabia sim, que sim. estava controlado, porque eu se chegasse colado a ele, era o suficiente que eu tinha arrancado num minuto atrás, por isso aí já fui um bocado a gerir a prova, até que aí a 3 quartos da prova eu deixei de o ouvir e imaginei que ele tivesse caído, mas foi num estradão, ou podia ter acontecido alguma coisa à moto, não é que eu pudesse fazer muito, né? E, e pronto, aí tínhamos 2 ou 3 ribeiros difíceis a seguir a isso, em que realmente não andei muito bem aí, principalmente no Ribeiro de Topeira, caí muitas vezes e aí realmente fiquei chateado comigo, mas pronto, consegui ganhar mais um bocadinho de tempo e à noite ganhei. Ou seja, mas estavas à frente dele. Sim, aí porque ele tinha desaparecido. Cheguei a vê-lo. Eu estava a sair da parte difícil no Ribeiro e ele estava quase a chegar. Mas aí ele também perdeu algum tempo, porque essa parte também era um bocadinho difícil. E pronto, consegui ganhar aí mais um bocadinho. À noite ganhei um bocado substancial de tempo, porque realmente as luzes estavam a funcionar bem e tinha chovido, a coisa estava com tração. E apesar de eu não ver muito bem de noite, as luzes ajudaram e tive alguma sorte, uma volta. Decidi atacar, consegui passar basicamente todos os pilotos da minha classe, então ganhar aí um tempo considerável. No domingo acho que foi bom, mesmo para o público, demos 4 voltas, se bem que eu queria bastante menos, né? Só que a pista estava relativamente rápida. A organização decidiu tirar quem chegasse meia hora depois do primeiro piloto à meta, ou seja, ao final da primeira volta era retirado de corrida, por isso ficaram muitos poucos pilotos em pista, não houve grande problema de trânsito. Aqui Talvez na primeira e segunda volta sim, mas da terceira e quarta não, já foi mas muito... mesmo na segunda volta já não apanhamos os muito atrasados. Ok. Ou seja, ainda os apanhavas em sítios menos críticos. Ok. Já estavam tipo a morrer aí para um canto. Sim, já estavam a morrer para um canto, e então não houve grandes problemas de filas. Por um lado, percebo essa a ideia da organização, por outro, um bocado injusto para os pilotos, porque meia hora também não nos dá assim tanto tempo. Por outro lado, também já tinham 10 horas de moto, por isso... Acho que ninguém se ficou chateado. Não, eu estive a falar, acho que não, mas depois para o público também havia ali se calhar um desfazamento grande, porque tinham que esperar, depois basicamente ficaram só 5 ou 6 prós, não é? Okay. Com alguns hobbies muito atrasados, mas se calhar houve ali, não falei com ninguém do público a ver se isso é verdade ou não, se havia ali
A algum maior espaço parte- grande. Eu estive lá no meio da corrida e depois também tive bastante tempo à tua espera para a chegada no final, ou seja, à espera dos da frente no final. E honestamente, toda a gente ficou contente em só ter dado uma volta. A Jane, eu só fiz uma volta que era preciso, porque senão eu não fazia mais. Já estavam todos mortos. Tipo, Sim, isso acredito. Estava a falar até mais do público, estás a ver? Como o último dia era mais para o público do que provavelmente para os pilotos, sendo a parte de espetáculo, de voltas, ali de um percurso mais pequeno. Não, é? Não sei se para o público eles sentiram que ficava tipo 15 ou 20 minutos sem se passar nada de especial. muito mais. Já não houve uma secção onde eu estava na zona do eucalipto e da melga e tudo mais, e esperávamos bastante mais do que 45 minutos para vos ver. Eu não estou a dizer para nos ver a nós. A nós é normal, porque a volta demorava mais ou menos isso, 45 minutos. Estou a ver, tipo, ver alguém. Não, isso vias, havia sempre alguém, no Pronto, geral. então Isso havia isso sempre alguém. pronto, é normal que o Paulo, pronto, eu acharia melhor uma volta um bocadinho mais curta. Sim. O Paulo gostava mais porque quis arrancar ali do mesmo sítio, do mesmo local, tudo. Sim. Por isso também percebo que ali para uma volta mais curta já se calhar tinhas que abrir muito mais as treleiras, porque ali Lagares é meio trás, principalmente num dia como estava. Sim. Mas sim, se havia sempre ação, se havia motas a Não, isso rolar, havia pronto, sempre, para o sempre, público não era mau. Portanto, no geral, acho que foi um Lagares interessante. Acho que este formato tem um bocado de pernas para andar. Concordo. Fica ali posicionado um bocado no intermédio entre o que eu acho que seria o Hard Enduro Rally e o Hard Enduro normal, que é o que eles agora até queriam fazer antes de ser anunciado o Mundial de Hard Enduro, com o Romania que se fez e o Esberg, assim, independentemente da FIM. Fica ali um bocado no meio porque não é? Tens ali roadbook e depois tens voltas no último dia, então tens uma mistura dos dois. Não acho mal. Tira um bocado, se calhar, a cena do domingo também, porque não é? Sim, de domingo Tens ser. 10 horas de prova, domingo vais fazer 3 ou 2h30, então se calhar não vai ser um dia assim tão importante, porque basta te gerir um bocado, por isso tem esse problema também estes dias longos. Mas pronto, no geral acho que foi uma prova, uma boa prova, com um formato bastante mais atrativo para pilotos internacionais, principalmente para aqueles mais amadores e que gostam de realmente andar de moto. É um formato muito mais atrativo do que foi nas edições passadas. Não sei em termos de dificuldade, pronto, se calhar o Eucalipto naquele dia foi um bocado exagerado para toda a gente. Pelo que eu percebi, não foi propriamente a dificuldade técnica das subidas, nem das traileiras, nem nada. Foi mais da quantidade de horas que se pôs num espaço de tempo tão pequeno. Porque no primeiro dia, enquanto tu tinhas, ou seja, sexta-feira, começavas de manhã e fazias, sei lá, para aí 5 horas de corrida, um dos hobbies. Depois tinhas 3 minutos à noite. Ok, era irrelevante quase. Só que depois no sábado, começavas à 1 da tarde, Depois. para aí 5 ou 6 horas, e depois engatavas numa corrida de supostamente 3 horas, ou 1 hora e meia, ou o que seja, às 9 da noite. Tipo, ou seja, muitos deles saíram, acabaram a corrida que começaram à 1 da tarde e entraram diretamente para a corrida da noite. Imagina só a costa de meia-noite. E depois disso, tens no dia seguinte mais uma corrida de 3 ou 4 horas. Tipo, podia ter havido ali uma gestão melhor em termos de alocar a corrida certa na altura certa. Sim, mas é difícil também porque o Paulo queria pôr a parte noturna, não é? Então, depois a parte noturna tem que ser de noite. Sim, é Não tens outra hipótese, verdade, não é? é verdade. Então, Mas então talvez começar a corrida que supostamente começou à 1 da tarde, começar às 11 ou de manhã, tal como começou sim, no dia porque anterior. eu percebo, mas a primeira ideia era o dia de sábado ser um dia seguido, ou seja, começar e acabar no fim, ou seja, em linha, normal. Ok. O, Tipo fazer percurso o sábado, A a B, não é? sim, ou seja, sim, mas seguido, ou seja, começa a contar na partida e Do- acaba de contar na chegada. No sábado, da a segunda. ideia, isso na sexta, Ok, sim. a primeira. Ok. Depois, no sábado, a primeira ideia, antes das proibições todas e assim, era 3 especiais cronometradas. Ok. Ou seja, arrancavas aqui, paravas ali. Tinhas neutralização, um percurso. Começavas aqui, acabavas ali, mais um percurso.
E por isso é que ia arrancar a essa hora da tarde. Imagina, fazias uma ao início da para tarde, que uma uma das à meia da especial- tarde e à uma noite. final da tarde de noite. Ok. Depois, com as cancelações, e sim, os cancelamentos, com os problemas todos que houve, ficaram só duas etapas, Ok. mas ficou assim uma coisa meio confusa. E, aliado ao facto de os hobbies serem provavelmente os últimos a chegar da corrida, porque estão todos rotos e foi uma corrida realmente difícil, ser os primeiros a arrancar à noite, Anda coça. tornou que aqueles tivessem pouco tempo aí para, Para descansar. para descansar. Né? Que coça de meia-noite. Mas sim, no geral, foi em termos de assistência, de equipa e assim, foi das corridas provavelmente mais caóticas que eu já fiz. Ok. Primeiro foi das poucas com mais de um dia, ou seja, o Xpania de antes tinha mais de um dia de monte, mas pronto, tu começavas de manhã, 8 da manhã, acabas tipo às 2 da tarde, tens ali todo um espaço compasso de tempo para tratar de coisas. para tratar da moto, para comer, depois ver o percurso do dia a seguir, para, assim, e depois no dia a seguir começava tipo às 11 ou meio-dia, lá que horas começa. Então não sentes que seja tão caótico. Aqui não, aqui sexta-feira, pronto, começou o 11, normal, mas depois chegavas, a moto toda suja, a chover, ali tipo frio. Depois tinhas a parte noturna, pôr as luzes na moto e assim, esperar até tipo quase à meia-noite. Depois realmente arrumar tudo e preparar a moto para o dia a seguir, ir para casa, voltar. Começava à 1 da tarde no dia a seguir. Ou seja, vais dormir tipo à 1 da manhã, já nunca mais dormes muito, mais viagens, mais estar lá um bocado antes para pôr a moto em parque fechado. Depois tens o dia comprido, preparar a moto para a noite, para luzes, não sei o quê, fazer a prova noturna, esperar pelo pódio, tirar as luzes, preparar a moto para o dia a seguir. Então, em termos de logística, foi uma prova bastante complexa e complicada. Mas correu tudo bem, consegui vencer e era realmente o que. Claro que sei que não é. Opa! Por um lado sim, é quem estava. Exatamente. Tipo, não tem culpa de que eles não tenham vindo, não é? Mas senti que no sábado andei bem, na sexta andei bem, no sábado andei bem menos ali 2 ou 3 secções. Acho que estou contente. Podia ter andado um bocadinho melhor, gostava de não ter caído 2 ou 3 vezes ali no topeira, mas com tantas horas em cima sim, também é muito difícil. E outra coisa que eu notei é que, não sei se é verdade ou não, parece que anda menos gente nesses ribeiros realmente difíceis ali de lagares, então aquilo ficou muito mais complicado. E esse ribeiro estava muito traiçoeiro, tanto tinhas tração como não tinhas, nem sequer percebias, às vezes tinha musgo e tinha tração, outras vezes tinha musgo e não tinha, então era mais ou menos uma lotaria. Ias andar e tipo esperavas que aquilo corresse bem, né? E às vezes não correu, principalmente na parte de cima, a parte de baixo ainda estava boa. Ali, tipo de metade para cima, onde já começa a apertar, estava bastante traiçoeiro. Mas pronto, correu tudo bem. Espero que continue um bocado neste formato. Não é o formato que melhor se adequa, mas acho que para o bem da prova e para a sustentabilidade da prova é boa, porque justifica que uma pessoa possa vir da Alemanha para fazer 12 horas ou 14 de moto, acho que vai daqui satisfeito. Exatamente, não sai daqui a dizer, olha, podia ter andado mais. Enquanto muito é tipo, vá, por favor, deixa-me ir para casa. Enquanto, por exemplo, o Getson, uma pessoa normal, que não vá com um espírito competitivo ou que saiba que vai lá para fazer um resultado ou para lutar, vai daqui para lá e faz tipo 15 literalmente, minutos. Não, 1 minuto de qualificação ou 1 minuto e meio, e depois faz no sábado faz uma corrida, que é corrida de qualificação, que dura tipo 1h30, acho eu. Fazer esses quilómetros. Pois, são os quilómetros para uma e depois mesmo qualifiques, a outra corrida também tem mais 1h30 ou 2, por isso também não é isso que faz a diferença. E isso é agora o grande problema do Hard Enduro. Eles têm que um bocado escolher que caminho querem tomar, se ir para o formato mais pequeno e contar com os bilhetes do público para sustentar a prova, ou se ir para um formato mais comprido e contar com as inscrições, muitas inscrições para sustentar a prova. Funciona num sítios, não funciona noutros, é sempre uma coisa complicada, e a ver o que é que o Hard Enduro vai... Porque eu acho que são realmente dois desportos diferentes. É basicamente fazer motocross e supercross. Sim. Mesma coisa, é a mesma moto em si, mas as especificidades do desporto são tão diferentes. Não é? Por exemplo, no Xpania, tu andas rápido conta muito pouco. Porque mesmo que andes rápido, vais andar rápido para ir durante 1 minuto. Pois. Enquanto numa prova como Lagares, não, já tens que andar muitas vezes rápido no monte, e às vezes até rápido demais,
para o tipo de mousse que tens, para os pneus que tens, para o que conheces o terreno, não é? Uma coisa é andares rápido numa especial de enduro, ou mesmo num rally, que as coisas, ou numa baja, que as coisas são abertas, já Sim, passou lá, sim, tens sim, alguns sim. sinais de perigo e assim, ali não é? Não. Tipo, ainda para mais, estás a andar rápido num sítio onde as pessoas normalmente não andam rápido, as pessoas passam lá, não Sim, é? sim, sim, E sim, tipo, sim. têm os paus e as pedras e as coisas fora do sítio, mas tipo, como está a contar, quanto mais rápido passares ali, Claro. mais tempo ganhas, não é? Por isso é uma parte do hard enduro sempre um bocado esquisita. E depois, estás a andar rápido com uma moto, por exemplo, nas bajas, a moto é feita para andar rápido Sim, ali. No sim, hard sim. enduro tu preparas a moto Para andar devagar. para o difícil. E Yeah, depois o andar yeah. rápido safas, não é? Mas quando andas muito rápido com uma coisa que é só para safar, às vezes Às pode vezes apanhas acontecer, uns pois. cagaços. Por isso tem essa vertente, mas pronto, correu tudo bem e foi uma boa prova. Acho que os pilotos que a fizeram gostaram, o público também, o Paulo adorou, por isso é importante. Isso é o que interessa. Pá, acho Esperemos que que toda a gente ficou a continuem. ganhar isso. Tendo em conta o formato de experiência, de experimentação que foi, eu acho que o saldo foi muito positivo. Como é óbvio, há coisas para melhorar, mas no geral acho que o saldo foi muito positivo e pelo que me parece o Paulo também está bastante motivado para conseguir perceber quais é que são as arestas a limar para tornar a prova ainda melhor neste tipo de formato. Por isso eu acho que é isso. O Lagarto só tem que melhorar daqui para a frente. Tocaste num assunto muito interessante, que foi não só a questão de teres uma moto afinada para andar rápido ou andar devagar, mas estás a andar rápido, que é aquele compromisso que as suspensões têm. Tipo, uma pessoa tem que contar quando quer ter as suspensões afinadas para o que faz. Que é esse compromisso de eu vou ter que ajustar para alguma coisa que quero, mas vou ter que abdicar de qualquer coisa para ter a moto afinada para o que quero. Contudo, porém, não obstante, há aqui um detalhe desta corrida que eu acho bastante interessante, que foi tu foste com o amortecedor stock. Sim, é basicamente um amortecedor que eu tenho gostado e nós andávamos a experimentar entre o MX-Tech e o Stock, só que depois a primeira prova de hard enduro cá em Portugal eu ainda tinha o MX-Tech lá fora por causa do Super Enduro, que foi o amortecedor que eu tinha começado o Super Enduro. Então não o consegui trazer, usei este. Depois, entretanto também me lesionei, não consegui treinar, entretanto foi mais provas e continuei a andar com esse porque só andava realmente nas provas. E entretanto chegou o Lagares, que foi no início de maio, foi ali perto, não é? Eu magoei-me final de março, ali mês, final de março, estar ali o abril, andava mais ou menos em provas, a andar a recuperar também não andei grande coisa de moto, por isso foi o amortecedor que tenho, gosto bastante da afinação dele. Noto algumas diferenças para o MX-Tech, é melhor num sítios, pior noutros, depende um bocado Claro. como qualquer coisa, não é? Não é só vantagens. Mas eu gosto bastante do amortecedor stock, parece que fizeram o setting para mim, principalmente mudei a mola, pus a mola mais adequada ao meu peso e gosto bastante do amortecedor. Mas, pá, é uma das coisas que eu estou farto de dizer às pessoas, que é tipo, não interessa o que é que as outras pessoas usam, é se uma pessoa se sente confiante e à vontade com o setting que tem, pá, a única referencial que interessa, é único. E para ti é isso. É o amortecedor stock que vai de encontro com as necessidades que tinhas na XLHs, ou consoante as necessidades que tinhas, consoante a preparação que conseguiste pôr, ou o que seja, pá, é o que interessa. É não complicar as coisas. E quando uma pessoa de repente abre mão de pá, eu tenho que ter a nata da nata, que senão eu não consigo andar de moto, tipo, pá, quando uma pessoa tira esse cavalinho da Sim, chuva, é mas os tipo, olhos vá. também comem, não é? Cara, não digo contrário, não digo contrário, mas pronto, pelo menos tens essa questão que é tipo, eu se me sinto bem com isto, não vou estar aqui a complicar. E ainda bem que também tens essa consciência de que, pá, não vamos aqui andar com coisas. Se eu consigo andar bem de moto, é o que interessa. Por isso, é não complicar. E no outro tópico, também para vos pôr um bocado a par do que é que anda a acontecer aqui no mundo das motas, do terreno, a KTM, esta última semana tem sido complicado, mas esta última semana eles voltaram a ter uma confirmação de alguns investidores I'm back, bitches! eh, de que afinal vão conseguir ter o dinheiro necessário para retomar a produção, porque apesar, ou seja, se nós achávamos que eles terem parado um mês em fevereiro, se não me engano, ou janeiro, fevereiro, foi mau, eles depois tiveram que voltar a parar a produção de abril, maio e junho. Vê lá, só com aquilo de facto está realmente complicado. Isso aí, por acaso, de um ponto de vista de posicionamento de mercado, uma das coisas que toda a gente sempre apreciava muito nas motas do grupo KTM é que, regra já havia peças sempre de tudo, em qualquer lado, em qualquer sítio, a qualquer hora. O que tornava ter uma dessas motas
bastante aliciante, porque uma pessoa sabia que safava sempre com o que precisava se acontecesse alguma coisa à moto. Que para muita gente justificava o premium daquele preço extra que pagávamos pelas motas que estávamos a andar, com as quais estávamos a andar. Agora é um bocado complicado este ano, porque estamos a entrar no sexto mês e na verdade só 2 meses é que estiveram disponíveis. Um mês é que esteve realmente disponível para abastecimento de peças. Porque até digo eu, por própria experiência de como quem providencia um serviço que está de peças, com peças relacionadas com o grupo KTM, da WP e tudo mais, está extremamente complicado. Porque se eu sinto essas dores, qualquer oficina aí no mundo também deverá sofrer essas dores e torna de repente dar assistência a motas do grupo KTM uma verdadeira dor de cabeça. Porque há peças que não nos chegam, por exemplo, eu tinha peças que precisava de mandar para umas suspensões da WP, olha, daquelas de cartucho fechado da Blader e tudo mais, e eu de repente ter que dizer, olha, só dá para mandar vir peças a partir de 1 de junho. Tipo, e o cliente à espera um mês e tal. A solução está lá, já, é só preciso uma pecinha de nada, mas que só existe no grupo KTM. Então é preciso esperar mais de um mês porque, pá, já, não há peças. Não, não está fechado. Aquilo está literalmente fechado. Não há ninguém para enviar. Mesmo que eles tenham lá alguma coisa em stock, não há nada para enviar. Não há ninguém para enviar. Por isso torna ter coisas do grupo KTM um bocadinho mais difíceis. Eles perdem esse valor que tanto se esforçaram para ganhar em termos de posicionamento de mercado e pronto, e vamos ver se as coisas de facto continuam da maneira como estão ou se tem uma grande mudança, mas se não tiver uma grande mudança, eles arriscam-se a perder e a estragar um bocadinho mais permanentemente esse valor que tanto conquistaram, de ser uma marca fiável do ponto de vista de é uma marca com a qual nós conseguimos andar sem grandes tempos de paragem, porque há sempre peças disponíveis. E é isso. Todos nós sabemos que é um desporto que requer uma grande mudança de peças frequente, pelo menos. Por isso o problema não é aí, é se há as peças disponíveis ou não. Por exemplo, foi uma das coisas que a Sherco, quando se mudou, quando criou a operação nos Estados Unidos, foi provavelmente das coisas em que eles mais se focaram em termos de marketing. Foi eh, pessoal, não se preocupem, nós em todo o país nós temos 2 grandes armazéns que conseguem abastecer qualquer moto, qualquer concessionário, no espaço de 2 dias úteis para qualquer sítio nos Estados Unidos. E focaram-se imenso, porque era de facto, um dos grandes problemas que Sim, eles sentiam. claro, porque a Sherco é considerada uma marca de boutique nos Estados Unidos, não Exatamente, é? Mas exatamente. não é um bom exemplo porque aquilo não tem corrido muito bem nos Estados Unidos. A KTM ou a A Sherco? Sherco, O que é que se passou? principalmente. Tipo, não sei se já viste quantos pilotos é que já saíram dessa equipa. Sim, o Cody Webb Eles saiu. devem o Cody Webb, o Cooper Abbott, o Sim. Stuart Baylor. Stuart Eh, Baylor foi estranho porque aquilo tipo, começou e acabou tipo, no instante. Foi mesmo sim, foi estranho. basicamente problemas com a importador da. É basicamente toda a gente tem mais ou menos o mesmo stress com ele. Ah, é? Mesmo a Sherco França tem um grande stress de pagamentos com o importador americano. E ele deve-lhes alguns milhões. A Sherco. A Sherco América deve à Sherco França. Ixi. Por isso, não é o melhor exemplo, mas eu Ok. percebi a Eu estou ideia. a dizer, esse é o posicionamento de mercado que eles Sim, querem ter. sim, Se sim, depois, sim. ou que tentam alcançar e aquilo que eles tentam Claro, a vender. ideia. Sim, para conseguir ir buscar os clientes, não é? Yeah. Agora, se isso aí, se eles estão a fazer de uma maneira sustentada ou não, Não, não. claramente não, Tem, não acho é? que tem dado grandes problemas lá, mas sim, percebo um bocado a situação em que a KTM estava, não é? Não tinham. É normal, eles queriam voltar a abrir a empresa, mas tu, como fornecedor, se já tens. Se uma empresa já tem uma grande dívida contigo, tu não Sim, vais continuar sim, sim, a sim. adicionar essa dívida, não é? Tipo, Pode se ser quiseres, agora. pagas Pois, à frente, ou seja, pagas adiantado e exatamente. é se queres, porque não vou. Perderam a confiança um bocado dos fornecedores, mas agora com o grupo que os salvou, não é? Que acabou por pagar a parte que tinha que ser paga da dívida, pode ser que agora a coisa recomece. Não sei o que é que eles vão fazer com as motos de 2026, se vão ser as mesmas, se vão mudar alguma coisa, se vão mudar os plásticos Pois, porque apenas. normalmente era mais ou menos nesta altura Sim, do eles ano. estreavam na Noesberg normalmente Pois. por esta altura, por isso não sei se vão fazer alguma coisa ou não.
a ideia é que tiveram um bocado de azar também, não é? Porque lançaram aquele quadro novo que já vinha com problemas, agora também não conseguiram resolver, nas motos de motocross ainda conseguiram. Se bem que o grande mercado é nas motos de motocross, o enduro é um mercado bastante pequeno em termos percentuais, globalmente é uma coisa bastante inferior ao motocross, por isso é normal que eles foquem-se primeiro e sempre no motocross. Até como vês, as marcas japonesas não têm motas de enduro, têm a versão adaptada de motocross. Tem a versão adaptada de motocross, até mais para o GNCC, e depois tens empresas europeias que as legalizam e que as adaptam ainda mais para o enduro, porque as marcas japonesas, tens basicamente a WR, que é a única que vem já pronta para enduro. Minimamente feita para enduro. Exatamente, e nem sequer tem matrícula na Europa. Quer dizer, tens a... Mas não sei. Não, tens tipo... A Red Moto, será que se conta? A Red Moto é italiana, não vem assim não vem assim do Japão. Ok. Ou seja, ela vem como... Vem desmontada, por assim dizer, ou às peças... Não, é uma moto. Vem a mesma moto? Sim, a Red Moto pega nessa moto, tira o número de quadro, põe o número de quadro novo. Tipo, se fores ver ao livreto, aquilo não é uma Honda. É uma Red Moto. É uma Red Moto. E as Yamahas também não eram Yamahas, eram um Venta, uma cena qualquer toda maluca. Porque... Ou seja, eles têm que raspar o número de quadro e pôr um número de quadro novo, que é outra marca. Não podem legalizar como Yamaha, não sendo de Yamaha. Então, as motas japonesas, eles não se preocupam tanto com o segmento enduro. Eles têm ou GNCC, que é tipo cross country, que é uma moto de motocross com roda 18, descanso, que eu nunca percebi muito bem porque é que eles metem descanso. E uma caixa, às vezes mudam a caixa, os settings de suspensões, pouco mais. E tens a outra versão que é o Dual Sport, tens a KPLX 300 ou 4,5, ou o que é, tens a ZRZ, tens a Honda 300 e aquela, ou tens a 4,5L também. Eles não, o enduro para eles não é uma coisa que os japoneses se preocupem muito, por isso é normal que o mercado de enduro não seja assim. Não, onde dinheiro está, na verdade. Porque... Não, imagina, na Europa é onde está. Ou pelo menos, se olhares aqui Portugal, sem dúvida. Sim. Motocross, ou seja, compras uma moto de motocross, principalmente se for uma 4,5, se compras uma 4,5 de motocross, é muito difícil de vender, porque é moto a mais, literalmente, para Portugal. Mesmo para as bases, mas depois bases precisas de documentos, é logo um problema. Por isso, 4,5 e motos de motocross em Portugal, o enduro é muito maior do que o motocross. Em Espanha, deve ser ela por imagino ela por ela também, mas não podes andar, mas os espanhóis também não ligam muito a isso no inverno, por isso andam na mesma ilegalmente. Depois, a partir daí, no resto da Europa, o motocross está mais forte. Para até chegar ali, provavelmente, à Roménia, países de leste, se calhar o enduro volta a ser mais forte. Por isso, tipo, tens vários... Cada país é uma cena... Tem a sua particularidade. Por isso... A ver o que é que agora, acontece. O que acontece com esta... Porque, na realidade, o que aconteceu para que eles conseguissem safar e para que conseguissem ter dinheiro foi... a Bajaj tomou conta da KTM, de uma das sucursais barra... Sim, aquilo tem lá 1000 jogadas, tipo 1000 nomes diferentes. Aquilo é empresas dentro de empresas dentro de empresas. Tipo... E basicamente o que aconteceu foi que o Pierre Mobility Group abdicou do controle, ou teve que abdicar do controle de uma dessas sub-empresas para a Bajaj, que é indiana. Por isso, que implicações é que isto tem de um ponto de vista de decisões? Vamos ver. Eu acho que o enduro e o motocross vão ter sempre mais chaves, porque é um nicho, não é? Tipo, eu acho que, não faço a mínima ideia, mas imagino que a KTM venda muito mais Dukes do que 302 tempos. Por isso. Por acaso, talvez. As decisões, acredito que vão ser mais nessas motas. E nessas motas é menos grave, não é? Porque são motas muito menos de performance, Tipo, há miúdos, principalmente miúdos do que 125, pronto, eles vão ali ao corte uma ou duas vezes por semana, quanto muito, dão umas embreaças, vão sacar um cavalo, mas 90% do tempo aquela moto está dentro de um parâmetro aceitável de performance, não é? Sim. Tipo, muito baixo, enquanto pegas uma moto de cross e não é? E principalmente se for um piloto bom, às 10 horas trocam pistão, por isso... não acredito que vá ter grandes implicações nas motas de cross, ou espero eu, e nas motas de enduro. Se calhar um componente ou outro em que eles vejam que possam realmente poupar, mas eu acho que não vai ser por aí. Acho que provavelmente vão tentar cortar nessas motas em que é mais fácil
em que a produção já é nesses sítios e assim, tentar Uhum. fazer algumas. Mas ouvi dizer MotoGP, cortar, Vai cortar? sim, ou então tentarem vender a equipa ou tentarem passar aquilo para uma coisa tipo Red Bull, ou seja, a Honda fornece os motores Certo, à equipa da certo. Red Bull Fórmula 1, uma cena assim desse género, e eles tipo, Ok. passarem a equipa para alguma coisa e eles ficarem só ali a Sim, fornecer a parte imagina mecânica. se a Red Bull de repente consegue ter uma equipa de Fórmula 1 e equipa de MotoGP. Que OP, que Sim, reis. e agora, principalmente sendo os donos do MotoGP, ser os mesmos donos da Fórmula 1, não Yeah, é? yeah, yeah. Aquilo faz sentido e eles agora estão a tentar entrar no mercado americano, por isso aí pode acontecer muita coisa. Não sei, é por especulação, não Sim, é? sim, É sim, tipo, sim. nunca vamos. Mas digo-te, se há uma empresa que eu admiro no mundo é tipo a Red Bull. Aquilo que eles já Sim, conseguiram é fazer verdade. com... a vender latinhas. Sim, e eles começaram na Fórmula 1 assim, com uma equipa Yeah, yeah. Estava também... não falida, com Sim, sim, problemas sim, sim. económicos e no fundo da tabela e foram crescendo, foram mudando um bocado a cena e agora é uma equipa de renome da A Fórmula equipa a 1, bater por agora. isso foram inteligentes nas estratégias que tomaram, alguma sorte como é sempre preciso em tudo Claro, na vida claro. e Mas a sorte pronto, também dá um trabalho de sim, caraças. isso é verdade, claramente. Pronto, então vamos já às perguntas do que a malta nos fez. Prognósticos e se o Johnny Walker tem hipótese de acabar, acho que tem Acho que hipótese de sim. acabar. Acho que sim. Prognósticos, difícil apostar contra o Manny, não é? É, vai ser o Manny, com certeza. Manny, Billy, Tristan Hart, Mário. Acredito que Sim, seja algo desse género. um desses quatro. Depende, este ano o tempo está um bocadinho mais imprevisível, mas difícil de. O Manny ainda mais vive lá perto, vai lá algumas vezes e difícil. Outra coisa, outra mega injustiça, tipo, pronto, sempre houve os dias de treino antes, Uhum. mas pronto, pelo menos eles treinavam a primeira metade da corrida, nem iam à primeira metade, era tipo 3 ou 4 subidas. Tipo, este ano treinavam basicamente tudo. Gasolina, Ei, é tipo sério. tudo. Só não tem as fitas, mas é livre para todos. É tipo, vai por onde quiser, olha, vamos para aqui, vamos para ali, treinar as cenas Ei, é todas. sério. Acho um bocadinho injusto, mas pronto. É uma guerra que nunca vamos conseguir fazer nada em relação a isso. E após também só deixam os pilotos de Não, topo. tens que fazer um dia de treinos. Tens que comprar Ah, o tour de ok. treino, estás a ver? Ah, eles lá sabem Uh, fazer dinheiro, fogo. yeah, basicamente. 180 € por dia. Eles sabem fazer dinheiro, sim, É. senhor. E estão lá os pilotos todos, não é? Claro. Tipo, se fores a ver, estavam basicamente todos. Ah, e esses todos pagavam isso e muito mais, de Sim, certeza. porque tipo, eles Compensa ainda vão tanto. mais que eles têm prémios, não é? Para Sim, esse, sim, para esse sim. tipo de corridas, por isso. Agora, uma pergunta: um mau pneu é suficiente para deixar o piloto muito atrás das posições que costuma fazer? Mas que, desculpa. Um mau pneu. Ah, uma opinião, uma opinião, eu. Não, um mau pneu. Uma opinião. Tu é que sabes isso mais do que eu, de certeza. Sim, eu acho que basicamente. Entrando aqui noutra pergunta, que é tipo a cena mais importante a mudar numa moto stock para ir fazer uma corrida, eu acho que é A provavelmente o opinião? pneu. Ah, eu sou um bocado parcial, mas para mim é tipo suspensões. É tipo, afinais aquilo para ti. Sim, mas imagina, compras uma beta, Hum. não em Portugal, lá fora, não é? Bem jogado, é Para isso ti tem mesmo. que ser lá É isso fora. mesmo, exatamente, exatamente. Disseste Eh, tudo. e pronto, vais fazer uma corrida. Claro que depende da corrida. Se for ar de enduro, mano, nas suspensões, acho muito Se mais. Se tivesse que mexer só numa coisa, porque vais com aquele pneu. o tracker, Não, com o tracker, tipo com o. Imagina, tu a sério que preferes mexer nas suspensões? assim, eu É dar tipo. eu já Pronto, fiquei surpreendido com as coisas que já fiz, tipo, com o esquece tracker. isso. Eu já fiquei mesmo Pronto. surpreendido, gente, fogo, eu consegui subir esta porcaria, tipo, sim senhor, e pensei, tipo, não Mas pronto, deveria. as motas não vêm com o tracker, vêm com Maxis ou lá o que Sim, vem é, uma né? coisa Sim, mas não vem com melhorzinha. pneu de enduro. Sim, sim, Então tu sim. preferias tirar a suspensão, preparar a suspensão e pôr do que trocar o pneu? Jane, tu estás a pensar no referencial de ar de enduro? E Não, aí, e aí e vamos aí fazer sim, por partes. ok, no referencial de Pronto, ar de enduro, talvez não. Talvez ia pronto. para a opinião, mas em praticamente tudo o resto, Sim, suspensões. porque se bem que também o que é que vais mexer mais, não é? Em quê? Ou tens pneus ou suspensões, o que é que vais mexer mais? No motor? Tipo, não estou a ver também. Ah, há malucos para tudo. Há uns dizem, sei lá, não sei. Jane, mas isso é porque para nós é extremamente claro quais é que são as coisas mais críticas de uma moto, percebes? Sim, mas eu não estou a ver o que é que pudesses mexer mais, ou seja, se pudesses mexer uma coisa,
não é? Tipo, vais mudar o motor, os motores não é por aí. Pá, muitas pessoas que Relação, acham que se sim, calhar. olha, uma colaça, ou uns patins, Não, mas ou opá, sei lá. isso, estar isso à frente dos pneus ou das suspensões é um bocado. Pois, mas isso é porque nós vivemos isso, que é, pá, claramente a coisa mais importante a fazer. E entrando aqui, continuando no tema, o que é que tu preferias? Uma moto de fábrica com suspensões de origem ou suspensões de fábrica numa moto de origem? Fizeram esta pergunta ao Billy Bolt. Bem, uh, Moto de fábrica, suspensões de origem, motostock com suspensões fábrica. de fábrica, sim. Sim, porque eu digo, à partida, algo de fábrica vai estar obrigatoriamente feito para ti. Correto. Com material melhor, materiais mais nobres, acabamentos melhores, tolerâncias melhores, por isso vai funcionar por definição melhor. Mas acho que é mais pela questão de se vai ser algo feito para ti, exclusivamente para ti. Acho que é aí a questão. Tipo, Sim. E ele respondeu que dependia da prova. Se fosse tipo uma prova mais rápida, suspensão de fábrica. Se fosse uma prova mais tipo Erzberg, suspensão de origem e modo de fábrica. sério? Yeah. Tipo, Curioso. e ele já mexe um bocado no motor e tu mudas muito, chassi também, não é? Porque Sim, acredito que a questão de mexer no chassi tem uma e grande. o motor influencia muito as suspensões também, às Sim, sim, vezes. sim, sim, Tipo, se sim. tiveres uma moto que seja muito morta, a moto parece pesada e Uhum. assim, basta mudares o mapa às vezes e parece logo outra, parece que preparas as suspensões, Sim, não é? sim, Tipo, a sim, moto sim. fica mais ágil, anda mais, consegues conduzir melhor, andas mais em cima dos Sim, buracos. se ela for mais, por exemplo, mais nervosa Sim. ou mais torque e tipo, tu consegues fazer com que as suspensões trabalhem mais Claro. contigo do que contra ti, por isso. Consegues fazer o Sim, que quiseres e sim, não está sim, à sim. espera de uma. Por isso, eu não sei bem, como nunca experimentei nenhum nem outro, faço a mínima ideia. Também imagino que não, mas Não, pelos vistos. mas Yeah. é mais por lógica, que é tipo, Yeah. suspensões de stock são feitas para, com aqueles que já falámos várias vezes nos episódios, têm vários constrangimentos que obrigam a que tu percas algum tipo de certo desempenho em prol de custos. Então, a partir do momento em que tens coisas de fábrica, tens tudo feito para ti, sem qualquer tipo de limitação, e a partir daí tu consegues ir buscar coisas que de outra maneira talvez não conseguirias. Por isso, é só mesmo por aí, pela questão de vai ser pensado para ti a todo custo. Por isso, é aí que está o valor. Não, quando digo fábrica, até pode ser um. Sim, Pá, sim. se um gajo arranjar um torneiro mesmo assim daqueles top Xuxa, tu até consegues fazer um brilharete, percebes? Com muito menos. Mas é um bocado por aí a lógica. Sim, mas por outro lado, por exemplo, o Chad Reed, que Mas ele é ele. meio maluco. Esse gajo é meio Sim, maluco. é grande maluco. Ele não acredita nos cliques. Pois, ganda otário mesmo. Tipo, Porque é grande otário. Não gosta, tipo, dá cliques ele não sente. Pronto, não é grande otário, não sente, é não ganda curte. otário. Não curte, tem que ser tudo Claramente ele não deu não foi aos cursos de suspensões de Steps interno. E. Olha, que por falar nisso, posso dizer, posso Sim, fazer um pequeno à 22 de parte. julho, não é? 22 de junho, quem quiser, data para o Porto, dos cursos de suspensões de Steps Podium. Se forem às minhas redes sociais, contêm todas as informações lá. Qualquer outra dúvida e questão, podem mandar nas redes sociais, que eu estou sempre disponível para vos responder a isso. E é isso, fica aqui a nota. E ele diz que, tipo, andava muito tempo, mais no motocross, porque no supercross é um bocadinho diferente, mas só mexer no chassi da moto, ou seja, Yeah. mesas, links e assim, com as suspensões de origem. Porque ele diz que, tipo, o mais essencial é o chassi estar bom, e depois as suspensões dão um toquezinho, mas Ok. ele mexia muito mais no chassi da moto do que provavelmente nas suspensões. Mas cada maluco tem a sua ideia, não é? Jane, eu acredito que na altura também os Sim. referenciais também eram diferentes, ou seja, as suspensões não eram tão evoluídas como são agora e polivalentes como são agora. Agora, tipo, tu, para as mesmas suspensões e com o mesmo setting, e se fores a ver, por exemplo, nas suspensões não só com o pessoal do Mundial Motocross, mas tu vês isso mais até no Supercross, já vês suspensões da frente com um triplo ajuste tipo, de amortecimento, é tipo escandaloso. É mesmo tens uma gama de ajustabilidade inacreditável, coisa que tu de certeza que não tinhas na altura em que ele corria, Não. percebes? E na altura o chassi estava tão subdesenvolvido para o potencial que tinha, não é? Ou seja, com poucas alterações eles conseguiam fazer a festa no chassi e as suspensões, na altura, se não me engano, o Chad Reed apanhou aquela altura entre eles terem começado a desenvolver as És SSS.
Depois foi quando eles começaram a desenvolver os SSS, ou seja, Ele fala nessa altura da Yamaha e ele apanhou muito, ele sim, acabou de sim, correr sim, sim, sim. tipo Mas, 2020, não é? mas Por nessa isso. altura, ou seja, ele apanhou ali o período de transição entre o expoente máximo de suspensões de cartucho aberto para os primórdios das suspensões de cartucho fechado, ou seja, Eu acho que ele já apanhou o cartucho depois disso, fechado. sim, ele correu, tipo, e nem eu me lembrava dele correr, por isso ele já apanhou de certeza Não, então, uma boa não, altura. mas ele já correu com suspensões quase sempre. Quer dizer, se calhar quando era amador, não, mas desde que ficou pro, principalmente nos Estados Unidos, ele já correu com cartucho fechado. Mas sim, era. E depois tens outra coisa, tens muito mais tecnologia mesmo fora das suspensões, os dynos, todos os estudos que já consegues fazer Sim, sim, sim. de não termodinâmica, dinâmica de Sim, mas fluidos dinâmica e de não sei o fluidos, quê, sim, por sim, isso sim, sim. consegues saber muito mais coisas em que na altura dele tinha que ser a tirar e a pôr para a moto, não é? Porque se calhar só os japoneses e mesmo os japoneses se calhar não Sim, tinham sim, acesso sim. a isso, não é? Por isso também é Mas nem que normal seja a que. questão de, na altura, comparativamente no estágio de desenvolvimento das suspensões, no ponto onde ele estava, que na altura era o expoente máximo Sim, sim, daquilo sim, que claro. havia, as capacidades ou as possibilidades eram muito menores do que são agora. Claro, claro. E como o quadro claramente tem uma grande evolução, sofreu uma grande evolução e na altura podia-se fazer muito mais, eh, hoje em dia o quadro já está muito mais desenvolvido e muito mais definido, por assim dizer. Ou seja, hoje em dia já tens. Mas, Sim, só sim não, e não. Já se- tem, eles digo que mudam muitas sim, peças eu ainda, sei não que é? sim, mas imagina, tu tens fabricantes como a Ducati e a Triumph que conseguiram literalmente entrar a matar com um quadro. Tipo, fucking nailed it. Tipo, Vamos ver, acertaram. não sabes, não é? Pelo que eu percebi de todas as reviews e tudo mais, género, o quadro não é uma questão. Percebes? Não... A Ducati vamos saber agora, que eles vai agora Tem um ouvir-se. embargo até dia 5 de junho. Sim, mas é género. Eles parecem ter acertado, senão também não andavam a fazer os resultados que andam a fazer e Sim. conseguirem sacar os resultados que andam a sacar. Pá, mais ou menos. O Cooper Webb foi campeão numa moto que odiava, por isso. É sempre difícil dizer, Também. mas sim, claro que agora, e mesmo eles, por exemplo, a Triumph, eles pegaram nos primórdios de desenvolvimento, eles pegaram no motor KTM, fizeram um quadro de alumínio, um quadro de aço, andaram a experimentar, a ver que direção, por isso há muito mais coisas que os outros também já deviam fazer, Sim, mas sim. há muito mais fácil agora com todas as ferramentas que tens disponíveis, por isso faz algum sentido isso que Yeah. estavas a dizer. Portanto, continuando em tema de suspensões, temos aqui duas Olha, perguntas, mas esta foi uma boa pergunta. que já não Bem, sei qual era. é do stock ou não? Do Ah, stock, fábrica. Stock. eh, alguma técnica para isolar o comportamento da frente sem que a traseira interfira? Ou seja, está a perceber mais ou menos? Ele quer experimentar as suspensões. Mas só as suspensões. Ok. Como é que ele vai saber que não é a traseira? Que nunca vai saber. Ou quer dizer, vai saber, mas a traseira interfere sempre. Como é que ele consegue minimizar? O- uma das coisas que eu sou muito. Tento sempre passar esse conhecimento ou essa consciência nas suspensões, que é nós, antes de começarmos os testes frente ou trás, nós temos de ter a certeza que a moto está equilibrada. Porque senão o que é que vai acontecer? Nós vamos estar a mexer em coisas que não vão ter o resultado que nós queremos que tenha, ou pelo menos não vai surtir os efeitos que nós precisamos de descobrir quais são, porque vai ter implicação noutra coisa qualquer. Ou seja, quando uma moto está desequilibrada, ela pode se desequilibrar de duas maneiras. Ou temos taras diferentes à frente e atrás, de molas, e isso aí faz com que ou a traseira fique muito dura para a frente ou a frente fique muito dura para a traseira. Ou temos os cliques ou as preparações ou a maneira como o sistema de amortecimento está feito também pode desequilibrar a moto. Em que um está mais duro, está relativamente demasiado duro para a traseira ou vice-versa. E por isso nós precisamos de primeiro garantir que ambos estão equilibrados um para o outro e só depois, de facto, fazer os testes que nós queremos fazer para ter esse foco total de ok, eu quero perceber exatamente quais é que são as alterações que estão aqui a acontecer na frente ou na traseira. Por isso, o primeiro passo é isso, é garantir que a moto está equilibrada. Como é que se consegue perceber que está equilibrado? Muito por feeling. Isso aí, por exemplo, saltos e coisas assim do género é a coisa que mais facilmente nos ajuda a perceber. Só que o risco é máximo. Por isso, se nós por acaso tivermos uma moto que está desequilibrada e mandamos um grande salto e não correu muito bem, os resultados não são muito bons.
Por isso, uma coisa boa é, ou nós temos essa sensibilidade, ou então usamos o manual manual da moto para nos basearmos constante o que é o referencial equilibrado. Porque nunca na vida o fabricante vai nos dar um setting de cliques, principalmente se a moto tiver stock, em que a moto está desequilibrada. Nunca. Isso aí é um dos maiores focos do fabricante, porque se não tem tanto a ver só com as suspensões, também tem a ver com a ciclística da moto. Com, por exemplo, se a moto é muito mais bias para a frente ou para trás, por exemplo, as betas têm um bocadinho mais bias traseiro. Regra já, acho que todos os outros fabricantes têm um bias muito 50-50, se não me engano. E por isso aí é uma coisa que também interfere com a moto. E baseiem-se consoante o que o manual tem, é para isso que ele serve e é um excelente ponto de partida. Depois a partir daí é começar a experimentar. Mas sim, diria que talvez a parte. Aquilo que vocês devem garantir antes de começar a fazer experiências nas suspensões é garantir que a moto está equilibrada. Até lá é muito difícil vocês conseguirem ter resultados fiáveis. E podem começar até por pôr o SEG nos Sim, valores sim, que sim. o fabricante recomenda, não é? Exatamente. E eh, qual o erro mais comum que vem o pessoal a fazer nas suspensões? Eu disse que é não mexer nelas, Sim. não mexer nos cliques. E eu digo que é mexer no retorno. O pessoal tem uma tendência brutal a fixar-se no retorno. Nas suspensões acho que nem tanto, no amortecedor sim. Não, nas Nas suspensões. suspensões também? Tipo, em todo lado. É no geral o retorno. Tipo, as pessoas acham que têm que mexer primeiro logo no retorno. Tipo, pá, não façam isso à vossa vida. Tipo, mas eu consigo compreender porquê. Que é, ou seja, o pessoal assume que qualquer sensação que tenham mais desagradável tem a ver com a mola. Eu até não sei, eu assumo, agora pensando nisso, eu acho que é mais porque eles assumem que a moto não foi outra vez ao chão. Tipo, Pois, entre os ou isso. buracos. Sim, ou Tipo, isso. bater no primeiro buraco e não foi ao chão que chegue, rápido que chegue para comer o segundo buraco. Não, ou então é, por exemplo, estou a sentir a cuspir muito. É. É tipo, se ela estiver muito firme, tu vais sentir ela a cuspir por todo lado. Tipo, mas é que podes ter a certeza. Por isso, vão logo ao retorno. E claro, as coisas não ficam completamente iguais, ou até piores, algumas vezes. Então acham que é só retorno, porque na compressão não conseguem. Mas isso tem a ver simplesmente com não perceberem o que é que a compressão faz. Então mexem na única coisa que conseguem perceber, que é o retorno. Que é o efeito da mola, então a mola está a cuspir e não está a ler e pronto, está feito. E de repente começam a mexer naquilo. Posso perceber. Mas é tipo, percebes o retorno, não percebes a compressão, que é tipo o contrário, tipo o oposto. Um é para baixo, outro é para cima. Sim, Pronto. mas aquilo que eu vejo é as Sim, pessoas, tu falas mais com. é que as pessoas não conseguem perceber de um ponto de vista prático o que é que representa uma sensação que provém do efeito de muito ou pouco amortecimento de compressão. Percebes? Não conseguem fazer a ligação entre aquilo que eu estou a sentir aqui tem a ver com isto estar demasiado firme na compressão. Sim, isso demora Percebes? muito tempo. Acredito que as pessoas não Não saibam. é uma questão de demorar tempo, é uma questão de explicar, percebes? Tipo, senão não tinha pessoas que começavam os cursos de suspensões, tipo, sem saberem nada e no final, tipo, fogo, isto assim, afinal é claro. Percebes? Tem a ver com simplesmente explicar as coisas. Claro. Que, para todos os efeitos, até há recentemente, não havia grande fonte de onde tu pudesses ter Não, essas verdade, também. explicações. Por isso, é normal que as pessoas fiquem tipo, continuamente atarantadas sobre estes temas porque ninguém está disponível para explicar. Felizmente até agora. Por Verdade. isso, é um bocado. Percebo também. Enquanto não há nada que mude, as pessoas vão continuar com os mesmos referenciais. Não é? Não, faz sentido. Hum, Mais uma. Fazemos aqui mais uma. É, porque é que ainda não ganhaste no Brasil? Logo assim de chancas. Yeah. Jesus. A verdade é que. Nem ele sabe. Sim, não sei bem. Opá, é um formato muito diferente. É tudo muito diferente. Estou sempre estressado com a navegação lá porque é realmente diferente, não é? Tu aqui sabes que tens fitas à direita, as fitas são todas da mesma cor, está à direita, vês uma fita, está à direita, segues, tens mais setas, lá não, lá tipo tens fitas à direita, à esquerda, tens que seguir as azuis, as amarelas não, então é tudo assim
Mas tem a ver com só apenas e só com a questão da maneira como é fitado Sim. ou mais a ver com a parte do GPS em si? Não, tem a ver com a maneira como é fitado. Depois tens a Ok. parte do GPS para confirmar as coisas, não é? Ok. Mas tenho tido sempre stresses com o GPS. Agora, este último foi, imagina. Esta prova, por acaso, não correu nada bem. Tinha, ou seja, não tinha tudo para correr bem, mas poderia ser uma prova que ia correr bem. Saí na frente, mas tipo, carregaram-me o mapa para o GPS. Só que ainda não sabia que. Ou não sabia que deveria verificar que cor é que está o traço, não é? Então, eu vi o GPS, estava lá o mapa, tudo bem, mas só que tu só consegues ver o traço quando estás no ponto de arranque, ou quando estás perto do traço, ou lá como é que aquilo Uhum. funciona, não sei muito bem. Arranquei para a prova, o traço estava amarelo. O fundo é tipo aquele meio bege, não é? Sim, Tipo, tens sim. zero quando não havia traço nenhum. Pronto, tipo, perdi-me logo, tipo, literalmente. Arranquei, fiz tipo lá um sobe e desce, entrei numa reta, virei à direita, pronto, já não sabia para onde é que era o caminho. E pronto, andei um quito, o Riga apanhou-me, fomos um bocadinho juntos, e ele ganhou um bocadinho de distância ali numa parte, que eu fiquei, ele ficou preso, eu fiquei preso atrás dele, só que ele saiu e o tempo que eu tive lá a tentar sair, entretanto ultrapassou-nos um piloto por uma melhor linha, o Justin, eu passei o Justin, comecei a andar, tipo, a atacar e saltou-me o banco fora. Tipo, pus o banco e depois fiquei naquela, tipo, vou abdicar do banco ou não? Fiquei ali sempre, tipo, a tentar andar a fechar os joelhos para tentar que o banco não saísse, andar meio sentado e assim. Só que sabia que estava no início da prova, não é? Tipo, tu fazes uma prova de 4 horas sem Sem banco, banco, Jesus. imagina, se tiver que ser modo de sobrevivência vai ser, mas não vais conseguir resultado, não é? Principalmente nas subidas e assim, tens que andar sentado, principalmente aquilo muito inclinado. Eu fiquei naquela, o que é que eu faço agora, não é? Estou tipo lá num checkpoint, parei, encaixei o banco, um quito, voltei a andar, só que não ficou bem encaixado. Mais à frente voltou-me a sair e eu aí pensei, tipo, não, aqui tem mesmo que Arranjar isto. arranjar isto. Parei, tirei um parafuso da moto, voltei a pôr no banco, mas depois os plásticos do banco estavam tipo já tortos dele não ter ficado bem encaixado e eu andar em cima dele, então foi bem difícil de conseguir pôr a cena, não é? Então perdi aí algum tempo, não muito, mas também Vai somando. sim, e não ficamos muito longe, nós ficamos todos ali nos 4 minutos uns dos outros. Tipo, do primeiro para mim foi 4 minutos, por isso estávamos todos muito perto. Aí esses problemas todos é na boa 2 3 minutos, não Sim, é? sim, sim, sim. Entre não vais andar bem, entre parares e tens que apanhar o banco, entre estar ali a perder o tempo e depois não sei saber o que fazer, não é aqui que eu vou parar, aqui não é. Tipo, Acho este que é sítio é bom para pôr o horrível. descanso, estás a ver? Depois ainda para mais aquilo era tudo torto. Mas tinha que tirar a tampa e descobrir um parafuso qualquer, pôr o parafuso e não sei o quê. Uh, e pronto, e nas subidas não estava. Principalmente é isso que me tem estragado as provas. As provas lá são muito à base de subidas. E é algo que eu não sei se é não estar habituado, se é não estar habituado com aquela moto, porque aqui nunca foi uma coisa que eu sentisse muita falta, mas se calhar porque não temos aquele tipo de subidas e tipo nas provas nacional de Hard Enduro quase não temos subidas. Só tens coisas muito mais técnicas, falta de tração do que Exatamente. propriamente uma subida íngreme. Sim, tipo pedras, andar ali nas pedras, como por exemplo no Esber, lá também não há muito disso, então é tudo mais à base de subidas, e nem é subidas de tipo o Esberg a direito de gás a fundo, é tipo andas a fazer Aquele Chris S Cross e e... sim, regos fundos e assim coisas, às vezes tem tração, outras vezes não tem, ainda não apanhei muito bem o feeling da cena, a moto já está um bocadinho melhor, mas ainda assim, tipo, é uma moto muito diferente, é que se fosse aquela moto cá, eu sabia mais ou menos, pronto, já conheço o terreno, tudo que estranhar, sei que é da moto. Lá, tipo, já pensei que se calhar não estou a estranhar assim da moto, é mesmo o terreno, não tem nada a ver. Outras vezes penso, não, tipo, eu de certeza, tenho quase a certeza que fazia isto com a minha moto e com esta não consigo. Então estou ali meio perdido e é isso que me tem feito perder algumas provas. A primeira não, perdi o caminho. Na segunda tive algum stress aí nas subidas, depois quando foi as pedras voltei, andei bem, porque a moto, gosto da moto na parte das pedras, na parte técnica, é nas subidas que ainda não estou muito afim, a ver se agora consigo mais um tempinho, porque também quando eu vou lá pelo número de campeonatos que faço aqui, não é? E tipo, já vou perder um ou dois campeonatos, não os queria perder todos, porque mas eventualmente vou ter que dar prioridade a uma cena e realmente ir lá e experimentar, mas depois também o Brasil é difícil, as peças
toda a logística de peças é diferente. Eu normalmente levo as peças daqui, mas tipo vou lá e percebo, não, se calhar isto ficava bem aqui, por isso só na próxima viagem é que consigo levar essa peça se não a conseguir arranjar lá. Por isso tem toda aqui uma dinâmica que Muitas variáveis. está a ser um bocado difícil de eu gerir. E é a primeira vez que vou assim, tipo, para um sítio diferente, com uma moto diferente. Normalmente eu nem gosto de ter uma moto de treinos e uma de corridas porque não gosto dessa diferença, gosto de estar habituado A a mesma 100% coisa à sempre. mesma coisa, saber o que vou ter. Então, uma coisa que vou para lá, ando uma vez na moto, tipo, numa cena que não tem nada a ver, e depois vou para uma prova, para mim é uma. Sim, 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 sim. E no Super Enduro, safa porque, pronto, não tenho. Tipo, sou um bocado superior aos outros pilotos, principalmente aos que costumam fazer o campeonato todo no Brasil, por isso não sinto grande necessidade de ter uma moto mais competitiva aí. Agora no monte em que eles se dão muito melhor nesse terreno que eu, aí sim, aí sofro mais e é aí que tenho que trabalhar um bocadinho e tentar agora, tipo, ainda faltam algumas provas e tentar ver se pelo menos uma, né? Uma vingas. Uma vinho. Hum, Se tens mais alguma coisa, senão também. hum, Era basicamente isto. Tem algumas perguntas, algumas que já respondemos, outras que assim de resposta rápida, assim, mas acho que já foi um. Um bom episódio. Qual é que achas Sim, que foi a pergunta vencedora? é assim, Prémio Polisport. basicamente, a verdade é que, tipo aí, 5 das 6 perguntas eram da mesma pessoa, por isso. Essa pessoa interessante. Então, Então, tipo, a das suspensões, a da moda, e tudo, foi tudo da mesma pessoa, por isso acho que. pronto, acho que. Então vamos. Eu escolherei então a do Factory para Stock ou Stock para Factory. Basicamente, foi da mesma pessoa que fez Então, da. ainda bem, é Das merecido. suspensões, a pior coisa que tu vês a fazer nas suspensões. São perguntas interessantes. São perguntas É interessantes. exatamente isso que Então. nós procuramos, que isso gera discussão aqui entre nós e aquilo que nós podemos trazer para cima da mesa. Por isso é isso mesmo. Quantas mais perguntas fizerem interessantes, maiores as vossas probabilidades de ganhar. Até parecemos o IRS do governo, aquela campanha de IRS para ganhar uma Audi. Será que alguém ganhou ou não? Claro que não, mas olha, nós Não ganhamos. sei, se calhar. Mas nós ganhamos, vocês ganham connosco. Era um bom vídeo do YouTube tentar encontrar a pessoa que ganhou essa aula. Eu deixo isso para os teus vlogs. Yeah. Por isso, pessoal, muitíssimo obrigado. 15º episódio. Não parece, mas já estamos a fazer isto há pouco mais de um ano. Por Sim, isso, tivemos uma mudança de cenário exatamente. desta vez, mas. Foi para simplesmente não deixar demasiado tempo à espera, porque Exatamente. no outro sítio não havia possibilidade para fazermos tão cedo e também não queremos deixar-vos sem resposta durante tanto tempo. Por isso, estamos aqui a ajustar consoante as necessidades para não falharmos muito. Mas sim, continuamos por aqui. Muito obrigado pelo vosso empenho, pelas vossas perguntas. Têm sido fenomenais e cada vez melhores. E agradecemos imenso por isso. E quem depois contribui para aqui tem o seu devido presente através da Polisport, a quem nós também agradecemos imenso. Por isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.